Opa, aqui é o Danilo Mazzuchin, eu quero conversar com você sobre uma atualização, essa atualização do Google Ads nas políticas, essa é bastante importante para nós, é a atualização na política de vantagem justa, que já está mudando, está deixando a indústria de maneira geral, de gestores de tráfego, anunciantes, ó, de cabelinho em pé. Será que essa mudança da política, ela é positiva ou ela é negativa para nós? Vamos discutir aqui dentro desse vídeo e claro também que eu vou trazer para você como que você pode se beneficiar dessa política, dessa mudança, na verdade, na política de vantagem justa no Google Ads. Antes de nós falarmos sobre, eu deixei aqui na descrição desse vídeo 3 links. O primeiro link vai para o nosso grupo no WhatsApp. Esse grupo nós fazemos networking nesse mesmo. Nós temos empreendedores, temos donos de agências, temos empreendedores de áreas diferentes falando sobre tráfego, falando sobre marketing de maneira geral, monitoramento, falando sobre vendas, falando sobre negócio. Você pode fazer perguntas, você pode sanar as suas dúvidas. Sempre quando tem um novo conteúdo também é postado dentro do grupo para que você possa estar consciente de que existe um novo conteúdo e possa consumir. Os outros 2 links que nós estamos deixando dispostos aqui na descrição desse vídeo, um é para o meu Instagram pessoal, outro para o Instagram da Mazzuchin Oficial, para que nós possamos ter uma comunicação mais próxima. E claro, tem conteúdos exclusivos só para o Instagram, beleza? Vamos lá então entender qual que é essa atualização. Bom, na vantagem injusta, anteriormente, até o dia 14, ou melhor, até o dia 13 de abril, ela funcionava da seguinte forma. O Google dizia que nós não poderíamos, em hipótese alguma, fazer ou ter o nosso resultado de pesquisa, o nosso anúncio, aparecendo, 2 ou mais de nossos anúncios aparecendo dentro do mesmo resultado, da mesma CEP, da página de resultados de pesquisa, que um consumidor, que um usuário realizou. Ou seja, se eu, Danilo, tenho um negócio, por exemplo, uma loja de móveis planejados, eu sou anunciante do Google, eu utilizo o termo como cozinha planejada dentro do meu grupo de anúncio. As pessoas que pesquisarem por cozinha planejada, eventualmente, se eu ganhei algum espaço publicitário nesse leilão, meu anúncio apareceria uma vez, apenas uma vez. Eu não tinha como aparecer em outras posições da SERP, do resultado de pesquisa do Google. Eu só apareceria uma vez ali. E pronto. O que essa mudança na política de vantagem justa ela diz? Ela diz que agora esse mesmo anunciante da loja de imóveis planejados, esse mesmo anunciante que no grupo de anúncio dele está lá como cozinha planejada, ele, por exemplo, poderá ter um anúncio sendo exibido na primeira posição e mais um anúncio sendo exibido, por exemplo, na 6ª posição. Basicamente, o que acontece agora é o seguinte, geralmente são entre 4, 3 anúncios que aparecem no topo da página, não é verdade? Depois nós temos todo o resultado orgânico, se for mobile, às vezes dentro do resultado orgânico também tem resultado patrocinado, desktop já é muito mais difícil isso acontecer, e abaixo dos resultados orgânicos, novamente nós temos geralmente 3, às vezes até 4 resultados novamente patrocinados, em geral 3. Não é assim que acontece? Agora o que acontecerá após essa mudança entrar em vigor é que nós poderemos aparecer tanto no topo da página quanto no rodapé da página dos resultados de pesquisa. Essa é a principal mudança que nós temos. O Google ontem, hoje é dia 8 de abril, ontem, dia 7 de abril, ele divulgou uma série de outras mudanças mais a nível de explicação do porquê que uma conta foi suspensa, o porquê que aquele anúncio foi reprovado, ele anunciou isso e ele trouxe, eu já comecei a ler essa documentação para identificar quais são os pontos que ele deixou mais claro para nós. Mas qual é o recado que o Google está trazendo aqui? Que vai mudar muito no que tange as políticas de suspensão, no que tange as políticas de reprovação de anúncio. E o recado principal dessa mudança em específico da vantagem justa é que, olha, você, por exemplo, que tem orçamento, que acaba não conseguindo utilizar, você que é um anunciante que está cumprindo com algumas regras, eu vou falar daqui a pouco essas regras para você, eu vou te beneficiar. Eu vou fazer com que você possa aparecer em mais posições. Por quê? Se você aparecer em mais posições, quais são as vantagens, né? E nós temos que colocar isso em consideração, em aparecer no topo e aparecer no rodapé. Eu vou conseguir, eu como Google, te trazer mais tráfego. Eu vou te premiar. Eu vou te trazer mais tráfego. Ele trazendo mais tráfego, naturalmente, se a sua taxa de conversão se mantiver a mesma,
você vai converter mais. Você conseguirá aumentar a exposição também da sua marca. O que, por exemplo, antes, naquele hipotético anunciante de móveis planejados, que anunciava o termo cozinha planejada, que aparecia lá somente na segunda posição, agora e a pessoa foi lá e desceu a barra de rolagem, talvez ela veja agora ele na sexta posição, na quinta posição. Significa dizer que eu aumento, nós agora teremos mais possibilidades de ter um clique no nosso resultado de pesquisa, no nosso anúncio patrocinado. Então, isso muda bastante o jogo. E muda o jogo também no seguinte aspecto. Além do Google estar dizendo que vai buscar aumentar o nível de tráfego, isso você pode interpretar, e nós podemos interpretar, que o Google, devido às inteligências artificiais, o próprio ChatGPT, DeepSeek, dentre outras mais famosas, nem todas as buscas agora, os consumidores estão indo para o Google, porque as inteligências artificiais têm resultados melhores, e ainda o Gemini, principalmente incorporado, a inteligência incorporada ao resultado de pesquisa do Google, ora é a inteligência que responde, outra hora são os links patrocinados que o Google responde, não é assim que funciona? Então, muitas vezes o consumidor, ele prefere ir para uma inteligência artificial que vai trazer uma resposta já mais assertiva, direcionada, única para aquilo que ele perguntou, do que ir para o Google para ter vários links como possíveis respostas. E nem sempre a resposta está naquele link que foi indicado, né? E como eu disse, nem sempre, na maioria das oportunidades, inclusive não, a inteligência artificial do Google é que responde para nós quando nós vamos até a página de pesquisa do Google. Naturalmente, o Google perdeu tráfego. Naturalmente, ele perdeu o quê? Ele está perdendo e a tendência é que perca mais, né? Que perda bastante volume de pesquisa. Essa é a tendência ao longo do tempo, se nada modificar. Se nada for diferente do que a tendência que nós estamos caminhando, é que tenha menos tráfego, menos pessoas estejam pesquisando, devido às inteligências artificiais, devido a cada vez estar mais 1 para 1, enfim. Naturalmente são concorrentes. Uma ChatGPT é um concorrente de pesquisa do Google, a DeepSeek é um concorrente de pesquisa do Google, são concorrentes. Então, quanto mais concorrente eu tenho, mais eu tenho que dividir aqui essa fatia de tráfego, eu tenho que dividir o bolo, né? E esse é um recado na minha concepção. Esse é um recado, olha, eu talvez possa diminuir sim, estou diminuindo a quantidade, o volume de pesquisa, mas eu vou tomar medidas para que eu consiga continuar monetizando, continuar rentabilizando no valor, na proporção que eu quero rentabilizar. É óbvio que tem leilões que você tem uma quantidade menor de resultados aparecendo. Exemplo, se eu posso aparecer 3 ou 4 em cima, no topo, 3 ou 4 embaixo, então na melhor das hipóteses, o Google poderia exibir 8 resultados de pesquisa. Só que a depender da região, a depender da segmentação de maneira geral, ele não tem esses 8 resultados para aparecer. Agora talvez fique muito mais fácil, porque eu posso fazer com que um anunciante apareça 2 vezes. Só que um ponto bastante importante, só vai aparecer no topo e no rodapé. Eu não consigo, por exemplo, aparecer em primeiro e segundo, né? É só no topo e no rodapé. Mas fato é que esse é um indicativo que o Google ele vai tomar medidas para que ele consiga continuar monetizando, rentabilizando da forma como ele precisa, como ele quer. Para nós, do nosso lado de gestores de tráfego, do nosso lado de anunciantes, eu enxergo vantagens, como eu que citei, um aumento, a possibilidade de um aumento de tráfego, eventualmente, por nós estarmos aparecendo ou tendo a possibilidade de aparecer em posições diferentes, topo e rodapé, talvez nós consigamos ter uma mixagem, uma frequência maior de transitar entre topo e rodapé, que vai nos permitir enxergar melhor lead que venha de topo, lead que venha de rodapé, se tem alguma diferença a nível qualitativo, porque nós vamos conseguir traquear isso, nós vamos conseguir acompanhar em que posição que estava, se topo, se rodapé, né? Eu encaro isso como uma vantagem. Não sei o impacto que isso terá ainda no que tange a CPC, se vai aumentar ou diminuir, porque a tendência é que eu tenha agora mais concorrentes, porque antes eu poderia apenas ocupar um espaço. Significa dizer que se tem 8 espaços publicitários e 8 anunciantes, os 8 iriam aparecer. O mais ali que nós iríamos brigar é quem vai aparecer em primeiro, segundo, terceiro, até chegar ao 8º. Mas os 8 iriam aparecer. Agora, não necessariamente. Pode ser que desses 8 apareçam 4, né?
na verdade, respeitando, claro, aquilo que eu disse anteriormente, topo e rodapé. Mas o fato é que é uma mudança muito significativa. E sempre, por exemplo, eu como professor, dentro do ecossistema Google, eu sempre falei o seguinte, que o Google na rede de pesquisa, de maneira geral, não só rede de pesquisa, no seu portfólio, no seu inventário de redes de publicidade, ele sempre foi muito democrático, ele buscou democratizar. Marca grande pode aparecer, marca pequena também pode aparecer. Entretanto, na minha opinião, na minha concepção, e aí é concepção minha, tá? E aí você vai adotar para você se você entender que faz sentido ou que não faz. Então, o que é notícia foi o que eu trouxe para você até agora. Agora eu deixo bem claro que é concepção minha. Assim como eu disse que a minha percepção dessa relação do Google poder ter mais uma forma de rentabilizar devido à queda no volume de tráfego também é uma percepção minha. Uma outra percepção que eu posso trazer para você é que o discurso de democratização, que o Google é uma plataforma que democratiza ou que democratizou a publicidade, isso pelo fato de que se nós olhássemos anteriormente para rádio, televisão, para as mídias convencionais, só as grandes marcas, de médio para grande, que conseguiria anunciar, você não tinha como anunciar. Do mesmo modo, talvez agora, nós tenhamos uma problemática de desfazer essa democratização na rede de pesquisa do Google. Por quê, Danilo? Porque, naturalmente, uma marca maior que tem mais possibilidade de investimento, a tendência é que, por ter uma possibilidade maior de investimento, o Google não anunciou isso, tá? Isso é um ponto bastante importante de ser dito, ele não anunciou. Mas, na minha concepção, um dos critérios será o quê? Pô, esse anunciante aqui tá deixando muito dinheiro na mesa. Ele não tá conseguindo investir todo o orçamento dele. Então, eu vou fazer esse cara aparecer em primeiro, mas vou fazer esse cara também aparecer em quinto, né? Pra quê? Pra quê? Pra que esse cara ele possa ter maior possibilidade, probabilidade de alguém clicar no anúncio dele. Significa dizer que quem investir mais, a tendência é que tenha mais tráfego. A tendência é que consiga agora o clique que tanto quer. Isso significa dizer que a democratização, no que tange a eu poder, ou eu só ter a possibilidade de pagar menos, e tudo bem, por eu pagar menos, eu apareço em posições menos privilegiadas. Talvez isso comece a se desconstruir, pelo exemplo que eu dei anteriormente. Antes eu tinha 8 anunciantes, 4 aqui são grandes marcas, e os outros 4 são marcas pequenas. Os 8 iriam aparecer, independente se as 4 marcas grandes iriam aparecer nas 4 primeiras posições e as 4 marcas pequenas apareceriam nas 4 últimas posições, mas os 8 iriam aparecer, e agora não necessariamente, tá? Então pense nisso. Outro ponto que nós temos que levar em consideração é o quê? Tá, Danilo, existem agora boas práticas para que eu apareça em mais de uma posição? O que nós temos que falar primeiro aqui? Quem decide em que posição e se você aparecerá em 2 posições será o próprio Google. Assim como nos recursos, nas extensões de anúncios, que é o Google que avalia uma série de critérios e permite com que você apareça ou não, que apareça ou não o seu recurso, a extensão de anúncio. No que tange agora a aparecer no topo e aparecer no rodapé, quem vai determinar é o próprio Google. O próprio Google que vai verificar. Nesse leilão, essa conta vai, esse anunciante vai aparecer. Nesse não, nesse sim, nesse não. O próprio Google que vai determinar. O que nós podemos é influenciar para que ele possa fazer com que o nosso anúncio apareça nas 2 posições. Eu não consigo controlar, mas eu consigo influenciar. E como que eu influencio isso? Eu influencio isso com as boas práticas que, inclusive, nós falamos muito durante as aulas dentro da Mazoquim Plus, que é ter um bom índice de qualidade, vai ser uma influência muito grande para você poder aparecer em 2 posições, em bom índice de qualidade. Você ter a estratégia de lance, que a depender da estratégia de lance, vai fazer com que você apareça ou não. Então, um exemplo, uma estratégia automatizada como o maximizar cliques, ele vai ser uma estratégia de lance que muito provavelmente será uma das principais, se não a principal estratégia de lance para fazer com que você possa ter maior probabilidade de aparecer em 2 posições, no topo e no rodapé. Por quê? Porque essa estratégia ela só fala uma coisa, ela fala, olha, eu quero aparecer, eu quero clique, eu quero tráfego. E, basicamente, agora, essa possibilidade de aparecer em 2 posições na SERP do Google é justamente para isso, para você poder ter tráfego. O que mais que nós podemos falar? Compliance. O que é o compliance? É o histórico da conta. Então,
como que é o histórico da sua conta. Você tem um histórico de muitas reprovações, já teve alguma suspensão, isso sempre é, na verdade, levado em consideração, compliance, o histórico da sua conta. E o Google não divulgou, mas com toda certeza o budget, o orçamento que você tem na sua campanha. Tem um orçamento muito elevado, o Google ele tem que queimar esse orçamento, ele vai fazer, e ele, por exemplo, você está numa área, uma segmentação que é mais restrita, quando tiver a possibilidade de você aparecer num leilão, a tendência é que ele te coloque para aparecer nesse leilão para você poder usar o seu budget, usar o teu orçamento diário o mais rápido possível. Principalmente você que tem orçamento que está ficando diariamente, está ficando mensalmente preso no Google porque não consegue utilizar, não tem tráfego suficiente, tá? Essa história, nós ainda, essa notícia, essa mudança na política de vantagem injusta, nós ainda iremos dissertar bastante, eu ainda vou fazer bastante testes. Agora, dia 14 de abril, é que entrará em vigor, então eu terei muito mais informações quando de fato eu estiver fazendo o laboratório que sempre nós fazemos dentro da Mazuquim, mas já quis trazer para você essa notícia, e aí você agora vai refletir se você acredita que isso é positivo, é negativo, ou se, como eu trouxe, pontos positivos e pontos negativos. Vamos buscar olhar para o que é positivo, até porque nós não podemos controlar as decisões do Google, e claro, vamos buscar atingir o nosso principal objetivo, que é converter mais, converter pelo melhor valor, trazer o melhor tráfego para converter mais em nossa loja virtual, para poder, claro, gerar leads mais relevantes para o nosso time comercial, para poder gerar mais faturamento, bater as nossas metas. Novamente, lhe convido, aqui na descrição deste conteúdo, deste vídeo, tem 3 links, um para o grupo da Mazuquim Plus, nós vamos fazer networking lá, e outros 2 links, um para o meu Instagram pessoal, outro para o Instagram da Mazuquim. Se esse conteúdo ele foi relevante para você, espero que você possa curtir, espero que você possa compartilhar. Se não for inscrito, inscrita no canal, que possa se inscrever, ativar o sininho de notificações, para que você seja notificada sempre que nós tivermos um novo conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, você pode utilizar de 2 referências, ou colocar aqui nos comentários, ou acessar o grupo e lá no grupo realizar a sua dúvida. Beleza? Um abraço e até o próximo conteúdo. Estamos sempre online.